Olá, sou a Roberta e junto com a minha colega Laura vamos apresentar a análise arquitetônica do Museu Brain Costa. Utilizamos esses conceitos que foram disponibilizados para análise, divididos nas categorias para falar de cada uma das características da obra. Primeiramente, contextualizando a obra com dados gerais dela, o escritório responsável é o Sauerbruch Hutton. O ano que começou a construção é 2002 e o ano que foi inaugurado o museu é 2009, que foi finalizada a obra, né, então. A área é de 12.100 metros quadrados e ele é localizado em Munique, na Alemanha. O museu abriga uma coleção de arte moderna de diversos artistas e a coleção pertence a colecionadores privados. Nele há 3 áreas de exposições, que são centradas em 2 artistas, entre as quais podemos ver obras também de artistas da vanguarda clássica, como Pablo Picasso. E a maior parte das obras são pinturas. Aqui também tem uma ficha técnica que fala sobre outros responsáveis envolvidos no projeto. Então, falando mais especificamente da área onde se localiza o museu, né? É um local onde se encontram outros edifícios destinados à arte, bibliotecas e prédios institucionais, como universidades. O bairro é denominado como Kunsthalle e é tido como distrito de arte de Munique. E ele fica numa região central da cidade. E por ter esse caráter artístico e cultural, ele se torna um ponto turístico, né? Então, atrai os turistas ali para essa área. E o acesso pode ser feito pelo transporte público. Tem muitas linhas de ônibus, metrô e bonde ali perto. Como já falado antes, o entorno do museu é tomado por prédios institucionais e culturais, enfim, que tem esse caráter artístico, né? Mas eles possuem cores e revestimentos casuais e cores mais neutras, assim, que a gente está mais acostumado a ver. E por isso o museu, que a gente está analisando, ele se contrasta e destaca muito entre esses prédios, porque ele é muito colorido, né? Ele tem as fachadas multicoloridas e que tem 36 mil hastes cerâmicas com 23 cores diferentes, né? Dispostas de formas diferentes, assim. Então ele se destaca muito nesse entorno que é mais neutro. Sobre a topografia do entorno, é um perfil plano, não tem desníveis visíveis, né? E a vegetação é fruto de projetos paisagísticos, tanto do museu analisado, tanto de outras obras que estão ali na volta. E essa vegetação se caracteriza por árvores de médio e grande porte, além da vegetação rasteira, né? Tem bastante grama ali na volta. Mas não há áreas verdes no entorno, áreas que são só verdes. Aqui é imagens, né, da fachada norte e leste, da fachada oeste e sul. As fachadas norte e leste têm as visadas para o passeio público, né, para essas ruas. Então, fica nessa esquina entre as ruas. E a fachada oeste e sul são voltadas para o pátio, que tem um pátio interno ali, que é os fundos, né, dessa obra, e que é compartilhado com os outros prédios que existem nesse quarteirão. E é usado como local de descanso e enfim, para os usuários ali. Né? Passando para outro conceito de análise, que é a massa e composição da forma. Sobre a forma do museu, ela é bem simples. Ela é formada por justaposição de 2 sólidos, né? Que é um prisma retangular e um prisma trapezoidal. Uma forma mais extensa, que é o prisma retangular, e a outra forma que fica sendo a parte frontal do edifício é a trapezoidal. O grande diferencial está no tratamento, né, aplicado nas formas, que vai ser abordado em outro tópico, mas nos sólidos mesmo, na forma, não tem uma grande descaracterização ou algo muito diferente. É o tratamento dessas fachadas que dão um diferencial mesmo. Aí no esquema ali, que dá para ver nesse slide, dá para ver que a entrada do museu fica na fachada norte e é próximo, né, às esquinas, a esquina que foi comentado antes, que fica ali nas ruas. E na fachada leste do prédio há uma fileira de árvores de porte médio,
que formam um caminho guiando até os fundos da edificação, onde fica o pátio interno, que também foi citado antes, que é compartilhado entre esses outros prédios. Sobre a materialidade da obra. Os materiais predominantes da obra são o metal, a cerâmica e o vidro, né? As cores estão muito presentes, como já foi dito. Foram usadas 36 mil hastes cerâmicas para a composição dessas fachadas. E os padrões de cores foram mudando de acordo com a posição para que se forme esse jogo de percepção visual, né? Então dá para ver nessa imagem aqui de baixo que de longe parece que o revestimento é um só e que é formado por três partes diferentes, né? Por causa da posição das cores. Mas quanto mais perto se chega, mais dá para ver as hastes individualmente, como dá para ver em outras imagens. Aqui a gente trouxe uma frase de um artigo que fala sobre o museu, especificamente de um corte onde descreve o revestimento das fachadas, como um fascinante mapa de cores, experimento científico ou os pixels de uma tela de TV. Então dá para perceber, né, todos os sentimentos que essa composição e uso das cores com essa percepção visual consegue transpassar para quem olha aquela obra. E nesse mesmo artigo também fala que o uso das cores já é uma marca dos arquitetos responsáveis, tendo outras obras que eles utilizaram a cor como elemento principal, né? Então a gente trouxe esse outro projeto aqui para exemplificar isso, que é o da torre da sede da GSW na cidade de Berlim, onde também a cor nos vidros, né, das aberturas é um diferencial que chama muita atenção. E aí também nas imagens de baixo dá para ver esse contraste das hastes cerâmicas, como a cor se comporta, dependendo da distância, né? Então, realmente, a cor e essas hastes são um grande diferencial dessa obra. Falando um pouco dos outros materiais, né? Porque a cor é um elemento principal, mas existem outros materiais e outros revestimentos também foram usados. As aberturas, que são feitas de metal e de vidro, né? São de tamanhos moderados, de acordo com a necessidade. E aí, pelo uso, né, do edifício, que é um acervo de obras, normalmente a luz natural nem sempre é boa para a conservação dessas obras. Então, as aberturas são pensadas para que tenha um controle da luz natural, né, para que tenha mais luz artificial, uma luz mais controlada, enfim, uma iluminação que seja propícia para esse ambiente. E eu também trouxe imagem do acesso principal, que é a porta, que como já foi dito, é pela fachada norte. Enfim, o prédio tem poucas aberturas, mas também são elementos fortes assim da fachada, são algo que fazem parte dessa composição. Bom, falando um pouco sobre a estrutura principal, ela parece ser constituída por paredes de concreto moldadas, complementadas por uma tecnologia pré-fabricada, como o sistema steel frame para o revestimento externo. As lajes, conforme o indicado ao lado dessa perspectiva explodida, adotam o estilo alveolar seguido pelo revestimento do piso. As paredes seguem a abordagem mencionada anteriormente, apresentando algumas aberturas em vidro e finalizadas com hastes de cerâmica. A cobertura é composta por uma estrutura de treliças que suportam um telhado curvado de duas águas. Bom, falando um pouco sobre luz natural e ventilação, devido à escassez de aberturas na construção, seja por razões arquitetônicas ou devido à utilização interna para a exposição de obras de arte, a iluminação no interior da construção é praticamente artificial. Essa escolha visa proporcionar um controle mais preciso sobre os efeitos de luz que realçam as obras de arte em exposições e os ambientes circundantes. Na parte superior, nós temos uma grande claraboia que também incide muita luz solar, mas é uma luz mais translúcida pelo fato de não poder ter raios UV e luz solar diretamente voltada às obras de arte, faz com que tenha muita iluminação, mas não que possa prejudicar as exposições.
Bom, falando um pouco mais sobre luz natural e ventilação, no nível do subsolo, o layout do espaço é deslocado para que o pátio possa receber luz diretamente de cima. No térreo, um sistema inovador de refletores prismáticos direciona a luz zenital para as galerias por meio de um clereoscópio colocado de forma assimétrica, proporcionando um nível uniforme de iluminação. Em todos os espaços de disposição, a luz natural intensa é filtrada por persianas dinâmicas e atenuada para a intensidade de galeria. Tetos com luz natural feitos de tecido translúcido garantem a distribuição uniforme da luz e suavizam quaisquer variações acentuadas nos níveis da luz. Bom, falando um pouco da parte de setorização, nós temos a planta baixa do pavimento térreo, nós temos vários acessos, acessos principais e acessos secundários. O acesso principal se é colocado junto com uma biblioteca, que tem ali estantes. Temos bastante área de circulação, escadas para o segundo pavimento, áreas de serviço que não são disposições. Mais para o meio da edificação, nós temos as áreas de exposições e nós temos os acessos secundários na parte de circulação e na parte de áreas de serviço, né? Bom, falando um pouco sobre o pavimento superior e a sua setorização, o acesso se dá pelas escadas, né, pelas circulações verticais que conduzem do pavimento térreo ao superior. Nesse segundo pavimento, nós temos muito mais área de exposição, uma área bem grande ali no meio, que é, para, no caso, uma grande exposição. E também temos circulações diretas entre as próprias áreas de circulação. Não existe uma circulação completamente indicada, que é uma circulação entre as áreas de exposição. Também temos áreas de serviço e áreas técnicas. Bom, por último, falando de circulação e esquemas de usos, o acesso principal do museu está direcionado para a frente do edifício, sendo um ponto de entrada e saída. Dentro da estrutura, encontramos extensas galerias conectadas por portas generosas e escadas que facilitam a circulação entre os diferentes andares. As áreas de serviço estão predominantemente localizadas nos pavimentos subterrâneos, permitindo que os andares principais sejam dedicados amplamente às exposições. A disposição do espaço foi concebida de forma a minimizar a presença de corredores, promovendo uma abertura significativa e limitando as subdivisões de salas. Vale notar que o museu possui poucos acessos, sendo o principal e de outros serviços. Então, por fim, como síntese, a gente analisou assim, né, que esse projeto arquitetônico tem como uma intenção contraste, né? Tanto entre o interior e o exterior da obra, quanto entre a edificação e o entorno dela. Entre o interior e o exterior, por quê? Pelo, pelo jeito que é o interior desse museu, né? Que é com cores totalmente neutras, totalmente diferentes do que é as cores que estão no exterior. E são neutras pelo uso, né? Porque tem que ser neutra para deixar essas obras de arte serem o que chama atenção ali, né? E, e como já foi falado antes, se contrasta totalmente ali no entorno pelas obras que estão na sua volta, que tem esse revestimento e essas cores mais neutras. Então, todo o projeto, assim, é pensado nessa postura de contraste. Sobre o edifício, né, ele tem um caráter estereotômico, tem pequenas aberturas, e, e a gente acredita que isso é pelo uso, né? Pelo, pela descrição que pede ali, pelo que está exposto lá dentro, a conservação das obras, a questão da iluminação, como a luz vai incidir lá dentro. Então, ele tem esse caráter mais introspectivo. E também falando de novo sobre a forma, que é mais simples, mas é mais simples porque essa fachada, esse tratamento na fachada com as hastes e tal, precisa que a forma seja mais simples para que dê fôlego para apreciar isso, né? Então fica muito
muito bem posto junto, assim, sabe? Essa forma simples, mas esse uso das cores extravagante, mas que senta muito. E, e tem uma relação, né, entre ser um museu de arte e ser usar dessas hastes cerâmicas e tudo, esse tratamento na fachada, para também mostrar que a arquitetura também é uma forma de arte, né? Nesse artigo que a gente usou daquela frase que tem naquele slide, também fala um pouco sobre isso, né? Como a arquitetura é um tipo de escultura. Então, esse prédio, essa obra traz bem isso.